na nosso estudo da tarde de hoje, da Sociedade Espírita Jorge, e com certeza estamos envolvidos pelos amigos espirituais, pelos guias e mentores desta casa, que durante todo esse tempo está conosco e estará sempre nos ajudando, nos dando força e coragem. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho da tarde de hoje. Nós escolhemos uma página do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós escolhemos Nunca Desfalecer. Nós estamos precisando desse nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras da marcha. Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Deus, Senhor do Universo, nosso Pai amoroso e bom, Jesus, nosso irmão maior, está sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos alimentando com a sua luz. Queridos irmãos espirituais da Casa de Jorge, mentores queridos, e cada um de nós nos sentimos fortalecidos pela presença desses irmãos que estão sempre ao nosso lado. Nós aqui estamos agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus e a esses queridos irmãos que nos ajudam.
por tudo que nós temos recebido. Agradecendo, Senhor Jesus, por esse Evangelho que o Senhor trouxe para nós. Esse Evangelho que nos ajuda a nos aperfeiçoarmos, que nos ajuda no dia a dia, Senhor, que nos ajuda a cada encarnação. Esse Evangelho que traz todo, Senhor, os seus exemplos, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E nós, Senhor, ainda, espírito com tantas dificuldades, estamos aqui, Senhor, te pedindo, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, os nossos equívocos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste planeta, Senhor. Mas já estamos, Senhor, no caminho. Nós já conseguimos enxergar a luz, Senhor. Já conseguimos, Senhor, sentir o aquecimento desse amor de irmão maior que chega até nós, do amor de Deus, teu Pai, que nos ajuda tanto, Senhor, com essa energia que nos envolve e que nos coloca, Senhor, cada vez mais diante da nossa caminhada, da nossa luz. Obrigada, Jesus, por estes momentos aqui, reunidos na casa de Jorge, porque nós sentimos lá, Senhor, esta casa abençoada, que tanto, tanto nos ensinou e que tanto, tanto nos ajuda, através desses espíritos amigos. Nós te agradecemos, meu Deus, te agradecemos, Jesus, te agradecemos aos espíritos de luz, aos nossos guias espirituais e mentores. Nós agradecemos a todos e pedimos, Jesus, fique conosco, que a sua mão esteja sempre estendida para que nós possamos, Senhor, segurar e caminhar com segurança. Nós agradecemos por essa tarde, agradecemos por estarmos reunidos e com saúde, com vida, nesta encarnação, neste momento tão importante que o planeta Terra vive. Obrigada a todos, queridos amigos e irmãos. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Que assim seja. Rosana, a palavra é toda sua. É nossa. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, Rosana. Ótimo. Qualquer coisa, por favor, me avise, né? Porque aqui sempre há dificuldade, esse Zoom, que às vezes vem, às vezes não vem, mas vai dar tudo certo. Boa tarde, queridos. Realmente eu estava me sentindo lá, no Salão Azul, no acolhimento dos espíritos protetores da Casa de Jorge, irmão Arruda, Trento, Antônio de Pada, irmã Angélica, espíritos tão bondosos, tão amigos, e nós sentimos esse amor que se multiplica em nome de Jesus. E o tema de hoje, do nosso Lampadário Espírita, é um tema muito oportuno, porque nos fala justamente do momento que nós estamos passando nessa fase difícil da transição planetária. O tema está contido no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, Simpatia e Antipatia Terrenas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Obediência e Resignação, item 8. Nesse livro, Lampadário Espírita, Joana de Ângeles sempre vai tecendo os estudos, as reflexões em cima do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Então, ela inicia esse estudo sobre a resistência ao mal, dizendo assim: bem-aventurados os pobres de vaidades e ambições, que sabem render culto de confiança ao Pai. Bem-aventurados os ricos de amor, indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino da esperança entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Bem-aventurados os simples, que não se ensoberbecem
na grandeza, nem se amesquinham na aflição. Bem-aventurados os que se doam ao melhor da vida, para a vida melhor do Espírito. Somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes do pretérito próximo, convocados para a redenção de nós mesmos. Lutas e desenganos não nos devem arrefecer ante as tarefas que nos competem desenvolver. Somos espíritos enfermos, em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Muitas chagas que teimam por continuar abertas aguardam nossa imediata enfermagem, envidando esforços expressivos para cicatrizá-los. Então, esse começo, nós podemos já sentir a grandeza da presença, da mensagem que nos preparou. Não é? Nós não podemos desfalecer, porque nós estamos na luta diária da transformação, na luta da mudança, na luta do empreendimento transformador de nós mesmos. E temos realmente muitas dificuldades a enfrentar, porque somos espíritos enfermos, somos espíritos ainda com débitos profundos, a nível do tempo. Nossa história na Terra não é de hoje, nós sabemos. Somos velhos, espíritos comprometidos com o planeta. E não só a Terra, nós já trazemos as nossas lutas de outras escolas planetárias. Porque, às vezes, ficamos refletindo, para chegarmos hoje na Terra e procurarmos na doutrina espírita o esclarecimento, o fortalecimento e o amparo para as nossas necessidades espirituais, é porque nós já caminhamos muito. Já tivemos contato com muitas filosofias, com muitos pensamentos religiosos, com muitas experiências, nem sempre bem-sucedidas, mas já temos na nossa trajetória a necessidade de buscar. E através da amiga dor, das experiências mais difíceis, vai acontecendo o despertar da nossa alma. E aí, conforme nós vamos caminhando, nós vamos entendendo que nós precisamos e muito entender a proposta do Pai para cada um dos seus filhos. Aí nós vamos chegar nesse momento de reconhecer que Jesus é o grande amigo, é o mestre, é o médico, é o companheiro. Por quê? Porque ele já caminhou, ele já vivenciou experiências, ele já passou por desafios, ele conhece profundamente as lutas da alma. Porque, como Emmanuel diz, ele fez a trajetória em linha reta, em relação a nós que aqui estamos. Mas, para fazer a trajetória em linha reta, o que é que ele fez? Ele caminhou, ele progrediu, ele vivenciou, ele experienciou, não na Terra, porque quando a Terra surgiu, ele já era o Espírito Cristo. Mas a trajetória através do universo, de diferentes escolas planetárias, ele atravessou. E nós sabemos a importância que é vivenciarmos a experiência. Uma coisa é o conhecimento teórico, a outra coisa é a teoria na prática. Essa prática vai nos enriquecer, vai fazer com que nós revisemos a teoria, ampliemos o nosso olhar, tenhamos mais compreensão em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Porque quando nós só ficamos na teoria, o que é que acontece? Nós exigimos demais do outro. Porque nós achamos que o outro precisa estar no nível que nós temos a expectativa que ele esteja. Não nós, mas o outro. Conforme nós vamos experienciando as nossas dificuldades, as nossas vitórias, essas decepções, enfim, vendo, né? Experienciando,
nós vamos entendendo que nessa trajetória nós vamos ter que lidar com algo muito importante, que é o limite. O meu limite e o limite do outro. Até onde eu posso chegar e até onde o outro pode chegar. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, nós sabemos disso. E o tempo de Deus digamos assim, é a realidade evolutiva de cada um, com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Aí chegamos num ponto do texto de Joana, que ela nos fala assim: aqui é antipatia gratuita esperando o nosso apaziguamento. Ali é a revolta insensata aguardando pacificação. À frente é pessimismo retratando hoje os fracassos de ontem que devemos combater com a clara manhã da esperança. Ao lado é a dor, são as mágoas, são os constrangimentos irritantes, desejando o bálsamo da nossa bondade e a esponja do nosso otimismo, embora nos pareçam trevas ameaçadoras em nossos céus. A oportunidade da reencarnação é dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Para tanto, aproveitemos o agora e façamos a paz íntima por meio da edificação da paz redor. O nascimento é também recuperação, refazimento, reencontro com o que ou com quem se mora, aguardando a nossa presença, a nossa ação libertadora. Se me gira, que brilha em nosso é farol iluminado. Temos, pois, definitivos, feias, negativas, passar. A dia a dia deveria reencontrá-la mais tarde, com juros adicionados em caráter de cobrança motor. Havemos fé nos desencarnação, explicar-nos a muita dúvida que agora já torrendo de gelar da carne e oferecer a seriedade, ou de termos ou não termos feito o que poderíamos e deveríamos fazer. Por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz, o necessitado em forma de algoz, ou travestido em educador, realizando nossos atos e palavras, exercendo, no entanto, o papel de educador inconsciente, em nome da lei divina, para que nos aparelhemos para a jornada da autoiluminação. Não revidemos antipatia com animosidade, nem azedume com remorso. Ignoramos o mal que fizemos, não sabemos o bem que nos estão fazendo. Para que haja paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade, vamos adiante. Ou seja, quando nos tratamos bem, a nossa luta, as nossas dificuldades, os nossos desafios, nós não somos realmente ignorantes em termos das questões do espírito. Como já o dissemos, nós já temos uma caminhada, já temos experiência, já temos um aprendizado. E estar neste momento no planeta Terra, num mundo que está em transição, num mundo pandêmico, que veio justamente esta pandemia nos mostrar que é preciso repensar, é preciso refletir, é preciso refazer o nosso caminho, individual, coletivamente. Muitos ainda estão adormecidos, muitos ainda não despertaram, mas outros estão com flashes. Conforme a dor se aproxima, vem como se fosse aquele despertamento. E aí os que são, entre aspas, inimigos na encarnação, passam a se ver como irmãos na hora da dor. Os que são opostos em termos religiosos passam a se ver como irmãos diante do enfrentamento de uma situação grave, como nós já temos acompanhado isso ao longo dos últimos meses. Então, são altos e baixos. Mas isso mostra o quê? Que o mundo está caminhando, o mundo está despertando, e nós precisamos aproveitar a encarnação presente.
mesmo com as nossas dificuldades, que são muitas. Mas nós precisamos compreender a oportunidade que nós pedimos de estar passando esses momentos agora. Outros não pediram. Precisaram passar por esses momentos. Não houve escolha, não houve oportunidade de decisão, porque havia o pretérito difícil que realmente teve como consequência uma reencarnação compulsória. Ou seja, não havia como mudar aquele caminho. Mas Deus sempre é de misericórdia. E todas as oportunidades são oferecidas, apesar das expiações, das dores, dos sofrimentos. Para quê? Para que o filho possa caminhar, para que o filho possa despertar. Muitas vezes, como Joana diz, a oportunidade da reencarnação é uma dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Só conseguir reencarnar já é uma bênção. Porquanto muitos estão necessitando e não conseguem. Muitos estão precisando e não tiveram essa oportunidade por todas as dificuldades que o mundo está passando, que o mundo está atravessando. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Ontem mesmo nós estávamos ouvindo a importância de nós estarmos buscando os pensamentos positivos, as imagens positivas, como ela nos diz, porque ao nosso lado estarão sempre pessoas em sofrimento, em dificuldades, em revolta, em decepções, em desesperança, em desânimo. Então, se nós estamos procurando alimentar a nossa alma sob a égide do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, o nosso esforço para essa mudança de ponto de vista precisa ser diário. É claro que nós vamos ter os nossos momentos complicados. Nós vamos ter as nossas horas em que parecemos que as forças estão se esvaindo, que a resistência parece diminuir, porque o desafio é esse. É o desafio da perseverança, apesar de todas as dificuldades. É o desafio de permanecer no caminho, mesmo que muitas vezes o caminho esteja nublado, esteja com espinhos, esteja com condições adversas, mas nós nos comprometemos a isso. Nós assumimos essa responsabilidade. Então, diante dos quadros da dificuldade, nós não podemos nos omitir. Vamos pensar, diante de um momento assim, de tanta dor, de tanto sofrimento, o que faria Jesus? Ele se fecharia? Ele cairia num carro para um caminhar frente? Ou ele estaria realmente buscando, de alguma forma, como ajudar, como levantar, como socorrer, como acalmar aquele coração? Então, nós precisamos nos perguntar, o que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus diante desse quadro? O que faria Jesus diante deste problema? E aí, de acordo com as nossas limitações, é claro, as respostas vão surgir, de acordo com as nossas possibilidades, mas elas vão surgir. Porque o Mestre está sempre nos amparando através desses amigos do bem, desses protetores amorosos, dedicados, que vão cuidando do nosso caminho. Muitas vezes as dores não poderão ser apartadas, mas a força, a coragem, muitas vezes serão minimizadas por todo o nosso esforço no sentido do auxílio ao próximo, seja ele quem for, esteja ele onde estiver. Nós sabemos que nesse momento do planeta nós estamos contando com a ajuda de irmãos que estão vindo de outras esferas, estão vindo de outros planetas, encarnar ou acompanhar o desenvolvimento do nosso planeta a convite de Jesus. Então, nós estamos percebendo que a nossa hora é de servir cada vez mais. Não vamos ter medo, vamos ter prudência, vamos ter bom senso,
vamos compreender os nossos limites, mas não vamos ter medo. Senão, nós vamos gerar a outra pandemia que é muito mais difícil, que é a do medo. Porque quem se deixa absorver pelo medo não tem fé. Onde está a fé? A prudência é calcada na fé. É o bom senso, é a reflexão, é aquela ideia que nós colocamos do limite, é o entendimento do meu limite do outro, das situações que envolvem determinadas situações em realidades em comunidades, né? Em grupos sociais. Aí são questões mais específicas, pontuais. Mas nós não podemos nos deixar envolver pelo medo. Porque o medo é a porta aberta para quê? Para o desânimo, para a desesperança, para o descrédito de algo melhor. Quando eu tenho medo, eu fujo da luta, eu fujo do trabalho. E se tem alguém precisando de uma palavra de esperança, como é que vai ficar? Será que aquele coração não vai ter em mim uma referência do amor de Jesus? Imperfeita que seja, mas eu já posso fazer alguma coisa. Eu não ignoro, eu conheço. Então, não posso me afastar. Eu preciso estar resistindo a toda adversidade, vendo sempre o que eu posso fazer. Algo mais além do próprio dever, como diz uma mensagem belíssima daquele livro Ceareiros de Volta. Fazer algo mais além do próprio dever. Porque é nesse algo mais que eu vou me doar um pouco mais. Eu vou oferecer um pouco mais do meu amor, da minha atenção, da minha boa vontade, da minha preocupação em relação ao próximo. E eu preciso estar atenta a isso. Eu não posso mais ficar como a maioria. Aquilo está se passando lá, não está se passando aqui, então eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema de outro país, isso é problema de outro lugar. Não. O mundo hoje está cada vez mais conectado entre si. O mundo hoje está sendo convocado, principalmente pelo desenvolvimento da tecnologia, a uma aproximação sem fronteiras. Nesse momento, nós estamos aqui, quantos, às vezes, em outros locais distantes, estão conectados com a Casa de Jorge, não é? Acompanhando palestras, orações, fazendo as suas reflexões, pedindo apoio, pedindo amparo. Então, nós precisamos entender que a tecnologia ela veio para aproximar o homem, para favorecer a fraternidade, para vencer as barreiras. E nós precisamos entender isso e nos aproximar, compreendendo que todas essas situações, muitas vezes adversas, encontrando pessoas que muitas vezes estão sendo obstáculos para nós, ideias que também ainda estão distantes daquelas que nós acreditamos. Enfim, tudo isso é desafio para quê? Para o homem de bem ser cultivado dentro de nós, para que ele cresça, para que ele realmente se fortaleça dentro de nós. Então, Joana diz, companheiros valorosos se dizem desanimados ante os maus exemplos, os fracassos que constatam a cada passo. Esquecem-se, no entanto, dos triunfos daqueles que só hoje caíram, quando poderiam cair há tempos, daqueles que sofreram do coração e o rei, de tormentos íntimos por todos os ignorados, dos que se debruçaram sobre bordas do abismo do auxílio e recuaram, derramando em desvios coisas menos graves, dos que estiveram loucos de dor, discretamente estando sozinhos e só agora não mais conseguiram manter a aparência, entregando-se exânime ao desequilíbrio. Não apontes como exemplo, maus exemplos, os que não dispuseram de forças para prosseguir e permanecer. Lembra-te das próprias fraquezas e compreende-os. Ora por eles. Desde que eles não podem seguir à frente, avança tu. Adianta-te na marcha o pão da esperança de que disponhas, animando os que perderam a alegria de viver e estão em grave inclinação para baixo. Jesus é a rota,
sigamos convictamente, tranquilamente, chamados à nossa alvorada redentora. Transformemos óbices em rotas e permaneçamos fiéis. Se chamamos Jesus ao nosso lar, por meio do culto doméstico, para que habite em nossa casa, conduzamo-lo em nosso coração e em nossa mente, situando em todos os dias e horas da vida intimamente em nós. Este é o objetivo a perseguir e a colimar. Ou seja, é um esforço constante para o bem. Nós sabemos que o mal não existe. Nós sabemos que muitos irmãos permanecem se apresentando em nome do mal, se identificando em nome do mal, com suas ideias absortas em pensamentos difíceis, negativos. Por quê? Porque, na verdade, todo coração que se prendeu através de milênios às coisas negativas, a situações muito adversas, que nós não vamos aqui entrar, porque são situações muito graves, muito difíceis, e nós não podemos fazer, digamos assim, a sintonia com esses pensamentos, nós precisamos mudar a sintonia. Tudo isso advém do quê? De um coração que não foi entendido, que não foi perdoado, muitas vezes, que foi magoado, de uma inteligência que se afastou do campo do sentimento, do campo do amor, que se deixou levar pela vaidade, pela inveja, pelo egocentrismo, enfim. E aí, tudo isso, através dos séculos, foi fomentando o quê? A organização de grupos e mais grupos que vão dominando aqueles mais enfraquecidos e fazendo com que todo um desequilíbrio, não só a nível planetário, mas a nível do sistema que nós habitamos, da galáxia que nós nos encontramos, muitas vezes se propague. Mas se isso existe, também nós sabemos que Deus é Pai de amor, que Ele criou a todos. Muitas vezes esses irmãos não vão se reconhecer como filhos de Deus, como nossos irmãos perante Jesus, não. Então é o negativismo em que se colocar. Então nós, por outro lado, que estamos aos poucos saindo dessa escuridão, observando melhor a nós mesmos, entendendo melhor as nossas limitações e trabalhando pela paz, nós vamos entender que todos nós temos esse compromisso de amor, de oração, de fraternidade em relação ao planeta. E é através das pequeninas coisas que nós vamos conseguindo semear as grandes coisas. Se nós realmente buscarmos em nós esse equilíbrio, esse esforço para o bem constante, dominando a nossa língua, dominando o nosso olhar, dominando os nossos pensamentos, a nossa audição, não permitindo que o mal se propague a partir de mim, mas sim que ele termine em mim. É um esforço constante, como Paulo nos lembra, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu ainda faço. Então, isso nos mostra a luta constante. Mas Deus sabe do que vai no nosso coração. Jesus nos conhece a cada um. Então, o esforço dessa mudança, na medida em que nós oramos, pedindo coragem, bom ânimo, isso vai nos blindando em termos dos desafios que nós vamos viver, das situações que nós vamos enfrentar. Cada um tem o seu compromisso, o seu comprometimento. Porém, a misericórdia do Pai é infinita. Quantas orações se ergue uma pessoa, quando essa pessoa muitas vezes precisa de ajuda e já semeou tantas coisas boas, está numa hora difícil. Nós não podemos apontar ninguém, porque todos estão passando os seus momentos difíceis. Todos precisam de coragem, de bom ânimo. E nós sabemos que a prece, ela é a ponte de fortalecimento entre essa ajuda do plano espiritual e cada coração que passa o seu momento na Terra. Nós sabemos que esse processo de desencarne em massa, que a pandemia está levando, é um comprometimento planetário, que nós, muitas vezes, não temos ainda o entendimento profundo dessa situação.
Mas o que nós já sabemos é que em nenhum momento nós poderemos deixar de fazer o bem. Seja apoiando os que estão sofrendo, levando um prato de comida a quem está faminto, dando uma palavra de esperança a quem perdeu o emprego, dando um alento a quem perdeu a casa, a moradia, porque muitos estão assim. Orando por aqueles que estão nas tarefas de frente, com as decisões nas suas mãos, trabalhando nos laboratórios para que medicamentos e vacinas sejam encontrados para a melhoria dessa situação do planeta. Ou seja, nós podemos ajudar de todas as formas. Num momento como esse, divulgando a mensagem de Jesus, nós estamos trabalhando. Que através dos nossos pensamentos, quantos recursos os amigos espirituais, nesse exato momento, não estão canalizando para os que estão sofrendo. Isso é resistência ao mal. E o que é o mal? É a ignorância do amor, é a ignorância da fraternidade, é a ignorância da lei divina, que é a lei do amor. Então, que nós possamos encerrar, já estamos no tempo, não é? Já está no nosso horário? Sim, Rosana. Sim. Então, nós já vamos encerrando. Nós estamos sentindo aqui que já estava se avizinhando o momento. Então, que nós, eles sinalizam, do outro lado, eles estão dando sempre o norte. Então, nós sentimos que cada vez mais nós estamos sendo convidados a esse momento de união, união das vibrações. Se formos chamados, aos poucos, a retornar ao trabalho na nossa casa espírita, em pequenos grupos ou pequenas tarefas, vamos entender que se o plano espiritual autorizou, é porque já é dado o momento de nós aceitarmos o convite. Dentro de todas as normas, dentro de todas as orientações, mas se o plano espiritual disse, venham, é Jesus convidando. Aos pouquinhos, vamos ver o que posso fazer, vamos ver o que eu já posso estar. Estarei protegido? Sim. Porque muitas vezes vamos a vários lugares. Agora achamos que só na casa espírita que vamos ter o problema da contaminação. E não é bem assim, não. Muita coisa está ligada ao nosso pensamento, ao nosso sentimento e à nossa colocação diante dos obstáculos. Vamos confiar nos amigos do bem. Se houver o chamado, vamos aceitar, na medida das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade. Mas o que nós pudermos fazer, façamos, presencial ou remotamente, mas façamos. Porque é Jesus que está nos chamando, está nos convocando. O planeta precisa do nosso coração, da nossa gratidão. O fogo precisa parar. A água pura do Evangelho haverá de cair como chuva benfazeja, acalmando, pacificando, amparando e restaurando as energias planetárias. Jesus, sempre Jesus, haverá de ser, sempre. O bálsamo das dores, a esperança das aflições e a realidade que haverá de ser vivida, compreendida, conquistada por cada habitante da Terra. Nós amamos esse planeta. Ele precisa muito do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa fidelidade a Jesus. Muita paz para nós. Nós agradecemos a Rosana por essa exposição e que nos emocionou também. Esse momento que nós nos sentimos todos envolvidos por esse amor, o amor de Deus, o amor do Cristo, o amor de cada um de nós.
aqui presentes, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos essa chuva de bênçãos sobre nós. E como disse a nossa irmã, que essa chuva de bênçãos, essa chuva que nós possamos transmitir através dos nossos sentimentos e pensamentos para o nosso planeta, para cada nação, para o nosso país, para as nossas matas, para as nossas florestas. Que nós possamos, Senhor, ajudar orando, ajudar, Senhor, com o que de melhor nós tivermos para ofertar, cada um de nós. Nós agradecemos a todos esses irmãos, encarnados e desencarnados, neste momento presente, na casa de Jorge. Irmão Trento, irmão Arruda, que nos envolve com os guias espirituais, amigos de cada um de nós. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós pedimos então licença, Senhor, para nós encerrarmos esse estudo da tarde de hoje, aqui na casa de Jorge. Graças a Deus.